Razões do Brasil, esse é o tema do programa de hoje. Estamos de volta para mais um bloco de discussão sobre o assunto. Na República Brasileira, a res pública muitas vezes se vê tratada enquanto res privada. Aí a pergunta do bloco anterior, se nos faltaram creontes, né? Eu acrescentaria, mas pode? Depois eu acrescento. Eu queria retomar o que tu disse por último, no último bloco, né? Por favor, mais creonte e menos antigo, né? Ok, até um certo ponto eu acho que isso é certo, mas o importante seria de ver juntos as razões da Antígone e do creonte, a tensão insolúvel que tem, Claro. Isso que é difícil, né? Então, para voltar para o nosso problema aqui no Brasil, né, por exemplo, na leitura do alienista, né, seria muito mais importante reler os velhos textos da direita, da esquerda, né, e de ver quais são as razões que fazem com que esse alienista age do modo que age, né, e quais são as razões por que Machado de Assis ironiza, né. Então, essa questão do espírito científico, né, até é muito tocante naquele alienista. Ele não é um idiota Claro. total, ele não acerta muito bem, mas a ideia dele, na verdade, é a ideia da especialização que Max Weber diz que é a única coisa que o critério número 1, né, da objetividade. Ele era para bem intencionado, ele era bem intencionado. O problema é que as coisas que usou não deram certo ali, não é? O outro lado tem que levar em conta Machado, também, né? O Machado, num texto, né, famoso, né, entre tantos Machados, né, mas o Machado do Memórias Póstumas de Brás Cubas diz que ele estudou direito, né? Não aprendeu nada, ou seja, não mudou muito. Claro. Ele foi deputado, também não apresentou projeto nenhum, foi um fiasco total, também não mudou muito, né? Então, todas as coisas, ele não foi ministro, alguma coisa, por circunstâncias, mas podia ter sido, com qualquer um pode ser ministro. Então, o modo como o Brás Cubas conta a história é um pouco muito, né, dessa questão todo o tempo denunciada pela literatura e da importância, direito e literatura, Esaú e Jacó, e a todo momento a literatura, os dois Brasis do Sertão, do Euclides, que mostra essa dicotomia que continua presente a todo momento, né? Eu tenho um amigo... Desculpe. Não, eu só acho que a gente poderia voltar, talvez, uma grande coisa que é algo que você lembrou do que a gente trata no Ciência Política lá, que é essa passagem que é inaugurada pelo próprio liberalismo, aí a questão pegando pelo viés, vamos dizer assim, de um pensamento dito às vezes conservador, mas como olhado pelo viés do liberismo, ou seja, da perspectiva econômica, mas a passagem de um poder pessoal para um poder legal, a transição disso, eu acho que essa é uma questão importante. Nós acabamos não conseguindo fazer uma passagem... Nós não conseguimos fazer isso, você acha? Até agora. O patrimonialismo é um produto de uma passagem não acabada. Se constitui, porque de alguma maneira esse modelo um pouco familiar, né, das transições, né, daquilo que a gente sempre dizia que eram transições negociadas, o próprio fim da ditadura militar, que para muitos era uma dita branda, que não era uma ditadura, mas em todo caso, né, mas a passagem da ditadura militar, do processo de redemocratização, da transição democrática e tal, que também se dá nesse contexto um pouco... Foi negociado. Algo que se dá um arranjo corporativo de todos com todos, e aí no final das contas, né, o que acaba acontecendo? Você não transcende esse patrimonialismo, esse pessoalismo. Dá a impressão que você diz não para poder depois dizer talvez e depois sim. Nesse ínterim você negocia. Isso, vender. Por exemplo, a própria oposição diz, não vou aprovar seu projeto, presidente. Mas se você me der alguns cargos, a minha convicção é mais ou menos um Groucho Marx. Eu tenho vários princípios. É possível negociar. Você pode não concordar com nenhum deles, mas eu tenho outros. Claro, porque com isso você acaba aquela coisa, vende caro a resposta, mas sempre nesse jogo patrimonial e pessoal. Da pessoalidade, ou seja, não está submetido a uma institucionalidade, que talvez fosse exatamente a característica de uma coisa republicana. A questão seja, é o jogo, né? E aí eu tenho sempre uma carta na manga. Um pouco, se a gente olhar agora nos últimos tempos, a gente vai ver
pelo viés institucional, é que a gente percebe claramente no Brasil hoje, no tempo para cá, a gente pode dizer, a democracia, de certo, essa democracia institucional do votar, ser votado, das regras do jogo democrático, tem funcionado. Ou seja, eleições periódicas, etc., aparentemente partidos vários, que não são tão, né, mas de qualquer maneira, mas a República não conseguiu se instalar ainda. De algum modo, até o próprio processo de redemocratização redemocratizou, mas não republicanizou. E aí nós não conseguimos ainda instituir uma república. Eu acho que isso se reproduz no próprio trato da Constituição. E vocês acham, por falar nisso, que um país que tenha 100 milhões de processos judiciais não tem algo a ver com isso? Eu acho que tem que ter. E não é possível, não. Ninguém no mundo tem mais processos judiciais que o Brasil. Por quê? A pergunta que vem aí atrás, né? Por que que tem isso? Por que se recorre, né? Ou seja, aquela história, vá queixar-se ao bispo. A última instância. Porque eu para não os vou... inimigos a lei. Claro, porque eu não vou discutir no plano, porque ao invés de fazer uma luta política, de buscar, por exemplo, no plano de uma esfera pública um direito para todos, eu vou buscar o meu. Claro. Eu vou buscar o meu. Claro. O meu. Eu não estou preocupado de me reunir com a Catherine, com o Bolzan, com a Heloísa e fazer uma associação para reivindicar. Eu vou resolver o meu. Eu entro em juízo e consigo uma liminar para mim. Eu resolvo o meu problema, está entendendo? Isso dialoga bem com essa ideia da ausência de uma república, de um processo de construção de uma cidadania nessa perspectiva. Sobre isso que eu queria que vocês também... De elaboração de um cidadão, não daquele indivíduo, mas do indivíduo como cidadão, que está no âmbito público, separado do âmbito da família, do privado. O problema do patrimonialismo volta sempre. Claro. Eu queria relacionar isso também com uma coisa que me impressionou muito quando eu cheguei no Brasil, uns 30 anos atrás. A ausência de espírito trágico, a ausência de gosto, né, pelo espírito trágico no Brasil, né? Aquele lado de apreciar e de ver em profundidade as razões da melancolia, as razões, né, daquilo que não funciona, de ir fundo naquilo, né? Então, é interessante que nem em Portugal, nem no Brasil, houve uma tradição trágica, né? Não tem tragédias, com, assim, uma ou duas exceções, né? Nem o Portugal, nem o Brasil produziu... A não ser o próprio cotidiano, né? Mas enfim. Exatamente. Mas esse não é tomado em conta, né? De alguma forma. Porque a tragédia, ela surge justamente dessa reflexão muito sutil sobre as nuances, os quartos e oitavas de nuances do mesmo problema, de reapresentar isso de uma maneira cada vez mais sutil. Então, um gênero literário, né, que vem da releitura em profundidade de problemas que são muito difíceis de resolver, que precisam de uma série de antecedentes, né, de narrativas anteriores, né, que são postas agora como um leque, né, que se abre com 1000 nuances. Então, eu não posso facilmente decidir por Creonte e contra Antígone, nem vice-versa. Os dois têm razão. E de que maneira eles têm razão? É disso que vem o prazer da representação trágica, né? Mas isso requer realmente uma adesão às razões, né? Como diz Hegel, uma honestidade de se identificar mesmo com as causas que estão em jogo, né? E não só com uma rápida solução ad hoc, né? Desse meu problema ou desse teu problema. E também não tem, assim, se a gente olha a televisão e a gente vê as propagandas, nós acabamos reproduzindo um certo imaginário não republicano, um imaginário do qual eu vou me dar bem, enfim. E ao lado de tudo isso, e as propagandas mostram, por exemplo, uma propaganda de cerveja que diz você deve beber porque sim. Ou seja, você não precisa ter razão nenhuma. Você bebe porque sim. E se você não paga um ano de academia e não frequenta, a minha resposta é porque você é um imbecil, mas a propaganda diz porque sim, porque deixa a vida, é um pouco existencialista assim no sentido de Carmen Miranda, né? Deixa a vida me levar. Chiquita. E aí vem a música, né? Mas vocês não acham assim que essa cultura patrimonialista do nosso passado escravista também,
no sentido de que até hoje assim as babás continuam usando uniforme. Você não vê nas praças as babás com uniforme? Você não nota isso? Até nas manifestações a gente vê babá com uniforme agora. Babá com uniforme, até nas manifestações. La distinção. Bolzan, Catherine e Luísa, não é simbólico isso? Elevadores sociais, elevadores de serviço, babás com uniforme. Babá com uniforme, para mim, o tamanho do quarto da empregada também, nas casas, assim, você vê o anúncio do apartamento, né? A suíte, o banheiro é maior do que o quarto da empregada. E ninguém se dá conta disso. Você não acha isso são sintomas, já que estamos falando do trágico? Se naturaliza todas essas coisas. Se naturaliza. Eu vi uma fala esses dias que um produto de exportação brasileiro agora, sabe qual é? Com a história de muitos brasileiros comprando imóveis em Miami. Que é moda também agora. O elevador de serviço. Introduziram? Sim, estão introduzindo em Miami nos prédios construídos para não brasileiros acredito. elevador de serviço. O Brasil está levando essa questão para lá. Isso é uma questão grave. Eu acho isso o fim. Aí vamos colonizar o mundo. Mais ou menos. Não, eu acho que nós vamos colonizar o mundo. O jeitinho eu acho que o Brasil tem uma coisa muito gostosa que é talvez a não tragédia seja de um pouco desta dita alegria, tudo acaba em samba, tudo acaba em Mas eu acho que isso tem que fazer outra leitura. Aí eu vou pegar a carona e provocá-los com o que disse a Catherine. Só dá jeitinho quem precisa. Certamente. Então, isso também é um estereótipo que nós acabamos, as elites reaproveitam o estereótipo para dominar melhor. Então, é muito bonito deixa a vida me levar. O que é uma fraude, uma falácia. Você não pode deixar a vida levar, porque aí você é um amador, você não é profissional. Então, eu não quero contratar um cara que diz que deixa a vida me levar. Mas isso fica muito bonito, porque é uma autoestereotipação do qual eu tiro vantagem depois. Isso não está nas razões do Brasil? Claro, é que todas estas coisas são colocadas como o nosso retrato. Isso. Todas as coisas são colocadas. Ninguém pergunta somos ou não somos, mas isso é dito, o brasileiro é assim. Eu estava tentando buscar vários momentos e vários autores que leem o Brasil, brasileiros que leem o Brasil um pouco mais, era isso que eu procurava, e isto vai ficando de um jeito ou de outro, muito presente este não pensar o Brasil, porque ninguém pensa o Brasil, pensa-se no máximo ao meu grupo, no máximo ao meu grupo. Isso vai se reproduzindo em todos os âmbitos. E vai se reproduzindo, é verdade. E eu acho que essa coisa de tirar só quem pode, né? Porque os outros na realidade, não participam desse processo. Não tem também só entra em juízo quem pode também. Exatamente. Que é mais uma questão também. Esse patrimonialismo... fica muito maior ainda, né? Essa manutenção desse patrimonialismo, desse personalismo, se dá exatamente uma forma de continuar. Está inscrita, Catherine, para o bloco final. Para o bloco final. Aqui é republicano, vai receber a palavra. Vamos agora para um rápido intervalo. No último bloco do programa, a gente continua a discussão das razões do Brasil, falando mais sobre a República Brasileira e essa questão, por exemplo, da corrupção, que talvez seja o crime mais egoísta, né, que existe. No direito eu chamo assim de que é a posição do sujeito solipsista, né, que em alemão é Selbsüchtiger, né, que traduzido ao pé da letra é viciado em si mesmo. Somos um pouco viciados em nós mesmos. Nós já voltamos.